No tópico anterior, vimos como que as queues, ou filas, que são estruturas do FreeRTOS, funcionam e que permitem a comunicação entre dois processos. Neste tópico, iremos verificar na prática como que a queue, ou filas, do FreeRTOS conseguem fazer a comunicação entre dois processos. Os procedimentos serão apresentados aqui podem ser estendidos para a comunicação entre mais de dois processos. Para o nosso exemplo, vamos supor que temos uma tarefa número 1 que está se comunicando com a tarefa número 2, e para isso, elas irão utilizar a estrutura de queues do FreeRTOS. Para demonstrar o funcionamento, vamos supor que a função da tarefa número 1 é fazer a leitura de diversos botões e enviar esses dados para a tarefa número 2. Como entrada dos botões, iremos utilizar a estrutura chamada de PORT-D do microprocessador do Arduino. Neste caso, podemos fazer a leitura simultânea de até 8 botões. Para a tarefa número 2, iremos acender LEDs de acordo com os dados informados pela tarefa número 1. Neste caso, vamos utilizar a estrutura PORT-B do microprocessador do Arduino. Isso irá permitir que a gente acenda 8 LEDs de acordo com os 8 botões lidos pela tarefa número 1. Para a comunicação, vamos criar uma estrutura do tipo queue. Neste caso, vamos criar uma queue, ou fila, que tenha o tamanho de uma unidade, para facilitar o nosso processo. No momento que a tarefa número 1 estiver executando, ela irá fazer a leitura dos botões. Após a leitura, ela envia para a fila os dados, ou seja, a informação de quais os botões foram apertados. Já a tarefa número 2, enquanto estiver sendo executada, irá extrair da queue a informação de quais os botões foram pressionados e informados pela tarefa número 1. Feito isso, ela irá acender os LEDs relacionados com os botões. Aqui temos então o desenho da operação que o nosso sistema embarcado irá realizar. A tarefa número 1 será responsável por ler botões e enviar os dados para a fila, ou queue. A tarefa número 2 será responsável por extrair a informação armazenada na queue, ou fila, e então acender os LEDs de acordo com o valor lido ou armazenado na queue. Vamos começar com a programação do nosso sistema embarcado. O primeiro passo é informar que iremos utilizar a biblioteca FreeRTOS. Para que a gente possa utilizar a estrutura de filas, ou queue, precisamos incluir a biblioteca de queue que vem com FreeRTOS. Para que não ocorram erros durante a compilação, vamos criar aqui os protótipos das nossas funções, ou seja, das nossas tarefas. Temos duas aqui, a tarefa Ler botões e a tarefa LED acende. Na sequência, temos que declarar como uma estrutura global a estrutura QEHandler, que aqui chamamos de XQELED. Essa estrutura será a nossa fila e iremos utilizá-la para transmitir a informação de uma tarefa para outra. Dentro da função setup, precisamos então utilizar as funções askTaskCreate para criar as nossas tarefas, baseado em algumas funções que iremos declarar adiante. Para deixar o nosso exemplo mais completo, vamos indicar prioridades diferentes para cada uma das tarefas. Neste caso, vamos indicar a tarefa Ler botões com prioridade 2 e a tarefa LED acende com prioridade 1. Ou seja, a tarefa Ler botões terá uma prioridade superior à tarefa LED acende. Nós já temos uma estrutura do tipo QEHandler, que criamos com o nome de XQELED. Entretanto, ainda não podemos utilizar essa estrutura, precisamos inicializá-la primeiro. Neste caso, fazemos isso utilizando o comando xqcreate. O comando xqcreate utiliza dois argumentos. O primeiro argumento é o tamanho da nossa fila. Já o segundo argumento é o tamanho da estrutura de dados que iremos armazenar. Conforme definimos para a estrutura do nosso sistema embarcado, a nossa fila terá o tamanho de uma unidade, ou seja, apenas uma informação poderá ficar armazenada na fila. E essa informação terá o tamanho de 1 byte. A escolha do tamanho ser de 1 byte é porque 1 byte corresponde a 8 bits. A estrutura PORT-D
onde estarão os botões, tem o tamanho máximo de 8 bits. E a estrutura porte B, onde estarão os LEDs, também tem um tamanho máximo de 8 bits. Sendo assim, não há necessidade de transmitirmos informação maior do que 1 byte. Se a estrutura informada tiver menos de 8 bytes, nós não conseguiremos carregar toda a informação que precisamos. Vamos agora ver a estrutura das nossas tarefas. A primeira será a tarefa ler botões, que é a responsável por fazer a leitura dos botões e encaminhar essa informação para outra tarefa. Para isso, vamos criar uma variável do tipo byte, que armazena 8 bits, e vamos chamá-la de sleds, ou seja, os LEDs que temos que enviar para acender. Vamos configurar também o port D como entrada. Para isso, temos que configurar o registrador DDR-D como sendo todo zero. Como a tarefa no FreeRTOS nunca pode acabar, vamos criar um laço infinito que irá repetir as operações que essa tarefa precisa fazer. A primeira coisa que essa tarefa deve fazer é verificar se a fila existe. Para isso, utilizando um if e verificamos se a fila ela é diferente de zero. Como definimos que a nossa fila tem apenas uma única posição, o próximo passo é verificarmos se tem dados na fila ou não. Fazemos isso utilizando a função uxQMessageWait, que irá retornar a quantidade de dados preenchidos na fila. Se retornar igual a zero, quer dizer que a fila está vazia. Se retornar diferente de zero, quer dizer que temos dados na fila. Caso a nossa fila esteja vazia, iremos realizar essas operações. Caso ela esteja cheia, iremos realizar essa operação aqui. No caso da nossa fila estando vazia, iremos proceder então com a leitura dos botões que foram apertados. Isso pode ser feito armazenando em sleds, a nossa variável, o valor que está contido no registrador PIN-D. O registrador PIN-D é o responsável por fazer a leitura de dados que estão entrando no porte D. Em seguida, podemos utilizar o comando xQSend para enviar a informação de sleds para a nossa QE. A função xQSend recebe 3 argumentos. No primeiro, devemos informar qual é a fila que irá armazenar a comunicação. No segundo argumento, devemos informar o endereço na memória do microprocessador em que essa informação está guardada. Neste caso, nós devemos informar o ponteiro para a variável que está armazenando a informação. Por fim, temos que informar o tempo máximo que essa tarefa pode aguardar até que surja um espaço vazio na fila para poder armazenar essa informação. Seguindo o nosso exemplo, na função xQSend, vamos informar então xQLED como sendo a fila que irá armazenar a informação. Vamos utilizar o ponteiro para a variável sleds, observem o E comercial antes do nome da variável. E por fim, vamos indicar que essa nossa tarefa pode ficar esperando eternamente um espaço vazio na fila para enviar. Tomem cuidado ao utilizar esse comando portMaxDelay, pois pode chegar a criar um deadlock na sua programação. Por que estamos utilizando MaxPortDelay? Para evitarmos o deadlock, é que estamos verificando se a fila está vazia antes de tentar enviar a mensagem. Caso a fila esteja cheia, nós indicamos que essa tarefa deve aguardar a vez da próxima tarefa, utilizando o comando vTaskDelay. Vamos agora analisar o comportamento da outra tarefa, a que chamamos de LEDAcend. Nela, vamos criar uma estrutura de dados, ou seja, uma variável do tipo byte, que chamaremos de rLEDs. Vamos também configurar o registrador PortB com o valor de FF, ou seja, iremos fazer os seus 8 bits iguais a 1. Isso fará com que o registrador PortB seja um registrador de saída, permitindo acender os LEDs que estão ligados nos pinos conectados no porte B. Por fim, temos aqui o nosso laço infinito que impede a tarefa terminar. Dentro do nosso laço infinito, a primeira coisa que temos que fazer é verificarmos se a nossa fila existe. Isso é feito verificando se o valor dela é diferente de zero. Caso a fila exista, então podemos proceder com os passos necessários para a leitura dos dados e o acendimento dos LEDs.
Existindo a fila, vamos tentar agora extrair dados dela. Faremos isso utilizando esse if, em que iremos utilizar como argumento do if a função xQueryReceive. A função xQueryReceive tenta extrair dados da fila, e em caso positivo, ou seja, de sucesso na extração de dados da fila, o if será verdadeiro e poderemos prosseguir com o nosso código. A função xQReceive recebe 3 argumentos. No primeiro, devemos informar qual é a fila que iremos extrair a informação. No segundo, devemos informar uma posição de memória para que essas informações sejam armazenadas. Neste caso, vamos informar o endereço, ou seja, o ponteiro de uma variável. E por fim, no terceiro argumento, podemos informar qual é o tempo máximo de espera que essa função deve aguardar até que tenha um dado na fila que ela possa retirar. Seguindo nosso exemplo, dentro da função xQReceive, iremos utilizar o primeiro argumento xQLED, que é a query que estamos armazenando a informação de quais os botões foram pressionados. Essa função xQReceive irá armazenar a resposta na nossa variável rLEDs. Veja que aqui estou indicando o ponteiro para a variável rLEDs e podemos verificar isso, pois tem o uso do e comercial antes do nome da variável. Vamos informar aqui que essa tarefa deve ser executada no máximo 10 vezes até que a função xQReceive tenha sucesso. Em caso positivo, a função xQReceive irá retornar um valor verdadeiro, que podemos verificar para avançar no if. Agora que conseguimos extrair os dados da fila, basta acendermos os LEDs correspondente ao valor armazenado na fila. Podemos fazer isso fazendo com que o registrador port B receba o valor que está armazenado na variável rLEDs. Para o próximo passo, vamos utilizar o simulador do Microchip Studio para verificar se o nosso código consegue executar as operações conforme definimos para a estrutura do nosso sistema embarcado. Para verificarmos o comportamento do nosso software, coloquei alguns breakpoints em algumas linhas de interesse para analisarmos o comportamento. Iniciada a simulação, o nosso software para na nossa primeira linha. Aqui estamos configurando o DDRD como sendo totalmente igual a zero, permitindo que o port D seja pinos de entrada. Quando executado, essa linha irá alterar esse registrador, DDRD, que, ao iniciar, já é igual a zero. Avançando na simulação, o nosso código parou no breakpoint. Vejam que o DDRD é todo igual a zero. Na linha anterior, o nosso código verificou a existência da fila. Como a fila foi criada corretamente e não houve comando para destruir a fila, então o nosso código conseguiu avançar para dentro do if. Agora, o nosso código irá verificar se há mensagens na fila ou não, lembrando que a nossa fila tem apenas uma única posição. Antes de avançarmos, vamos verificar que a próxima linha irá fazer a leitura dos botões que foram pressionados. Quando houver botões, teremos alteração no registrador PIN-D. Devemos, neste momento, fazer a alteração desse registrador caso a gente queira simular que os botões foram pressionados. Para simular que alguns botões foram apertados, marquei alguns bits do registrador PIN-D. Agora sim, podemos avançar na simulação. A próxima linha irá fazer com que a variável sLEDs receba o valor contido em PIN-D. Veja que aqui nós temos algum valor em PIN-D diferente de zero. Avançando na simulação, iremos então pegar os dados que estão em sLEDs e enviar para a fila, conforme demonstrado anteriormente. Avançando na simulação, podemos verificar que saímos de dentro do if interno, retornando para o if externo que verifica se a fila existe. Se a fila existe, voltamos novamente para verificar se há espaço na fila para transmitirmos dados. Como a outra tarefa ainda não foi executada e então não conseguimos tirar dados da fila, esse if será falso e não poderemos executar o que está dentro dele. O código segue então para executar o que está dentro do else, ou seja, aquilo que deve ser feito caso o if seja falso. E a nossa função aqui é a VTaskDelay,
que irá passar a vez para a próxima tarefa. Feito isso, podemos visualizar que a tarefa LED acende inicia, e a primeira coisa que ela faz é configurar o DDR-B como sendo totalmente igual a 1, para que ele possa acender os LEDs. Avançando na simulação, podemos visualizar que o registrador DDR-B possui agora todos os seus bits iguais a 1. Isso fará com que os pinos conectados no porte B sejam pinos de saída, o que irá permitir que controlemos os LEDs. A próxima linha que irá ser executada será esse if, que irá verificar se a fila existe. Como a fila existe, se avançarmos na programação, iremos encontrar esse outro if, que, conforme vimos, extrai os dados da fila. Se conseguimos extrair os dados da fila, ao avançarmos na programação, iremos encontrar essa linha, em que porte B recebe o valor da variável RLEDs, então fará com que os LEDs se acendam, alterando os registradores PIN B e porte B. Avançando na simulação, podemos ver que os bits do registrador PIN B e porte B foram alterados conforme a informação contida na fila. O nosso código volta para executar essa linha, que irá verificar novamente se a fila ainda existe. Existindo a fila, o nosso código tentará agora extrair dados da fila. Porém, não há dados na fila, uma vez que a outra tarefa ainda não foi executada, a tarefa que guarda os dados na fila. Mas não tem problema, como configuramos aqui, essa tarefa irá esperar até 10 tickets para conseguir extrair os dados dessa fila. Avançando na nossa simulação, voltamos à tarefa Ler botões, que irá agora executar a linha que verifica se a tarefa ainda existe. Lembrando que a última execução dessa tarefa foi essa linha, VTaskDelay, que passou a vez para outra tarefa. Existindo a fila, vamos voltar novamente a verificar se a fila está vazia ou não. Se estiver vazia, vamos informar os dados contidos aqui no registrador PIN-D. Se queremos alterar os dados, temos que alterar agora os valores contidos em PIN-D. Alterei aleatoriamente os valores de PIN-D para que possamos transmitir para a próxima função. Vamos avançar a nossa simulação e ver o que acontece. Avançando a simulação, temos que a informação de PIN-D foi enviada para a fila e voltamos a verificar se a fila existe. Novamente, se a fila existe, vamos verificar se a fila está vazia ou não. Como a fila não está vazia, vamos fazer com que essa tarefa passe a vez para que a outra tarefa possa ser executada. Avançando a programação, vemos que vamos executar a linha porte B é igual a RLEDs, que fará com que os registradores PIN-B e porte B sejam modificados. Vejam que neste momento estamos executando essa linha, pois, em etapa anterior, estávamos parados dentro desse if, que estava aguardando até 10 intervalos de tick para extrair os dados. Avançando a programação, podemos visualizar que os registradores PIN-B e porte B foram alterados para acompanhar o dado transmitido pela fila, e voltamos a executar a linha que verifica se a fila ainda existe. A partir daqui, tudo que nós vimos acaba se repetindo. Ou seja, essa tarefa, no próximo etapa, tentará extrair dados da fila, não haverá dados na fila, essa tarefa irá passar a vez, irá aguardar até 10 intervalos de tick. A outra tarefa irá armazenar os dados na fila, depois irá verificar se a fila está vazia ou não. Se estiver com os dados na fila, irá passar a vez para essa tarefa retorna, irá alterar os valores de PIN-B e porte B de acordo com os dados na fila, e irá, então, aguardar uma nova mensagem. Fechamos aqui, então, o ciclo de operação do nosso sistema embarcado e visualizamos, na prática, como é que podemos utilizar a fila para transmitir informação de uma tarefa para outra.